Os pedidos de like já fazem parte das nossas vidas há bastante tempo. Por exemplo, basta você abrir um vídeo no YouTube e já tem gente pedindo para você dar like, se inscrever, compartilhar. Ai, que coisa chata! Falando em botão de like, neste tutorial a gente vai usar o Cinema 4D para criar e animar este botão de like estilosíssimo. A gente já vai começar, mas antes, se você puder dar like nesse vídeo, se você puder compartilhar, vai ser muito legal também. Se você puder se inscrever, vai ser ótimo. Se você puder mandar no WhatsApp e seguir nas redes sociais, vai ser maravilhoso. Tá vendo? Eu não falei que isso é chato demais? Vamos pro tutorial. Olha só, isso aqui pode ser meio óbvio, mas esse tutorial vai ser dividido em duas partes. A primeira tô falando tudo errado, volta. A primeira delas, a gente modela, ou seja, a gente vai criar aqui os objetinhos. A segunda, a gente anima. Então, respira fundo e vamos nessa. Aqui com o Cinema 4D aberto, eu vou começar a criar. Só que para criar aqui, que eu acho que fica mais fácil, é a gente ficar na tela de front. Ô, professor, tela de front? O que é que você tá falando? É o seguinte, ó, aqui em cima, nesta tela, você tem este botãozinho. Quando você clica nele, você pode dividir a sua tela em vários ângulos diferentes. Ai, que loucura! Não, calma. Parece difícil, mas não é. Na verdade, são ângulos para você visualizar a mesma coisa. E aí você tem front. Então a gente vai ficar aqui no de front. Ó. Clica aqui em qualquer área. Automaticamente você pode selecionar o painel, ó, quando você clica em cima. Então fica no front. E se você quiser até deixar essa tela maior, clica aqui no cantinho, ó. Pronto, a gente está em front, né? Visualizando de frente. Na parte superior, você clica e segura neste botão. Aqui você pode fazer vários desenhos, quadrados, círculos, polígonos e um monte de coisas. A gente vai aqui, ó, em Rectangle, que é um retângulo. Com ele selecionado, que você pode selecionar vindo com esta ferramenta aqui de seleção, ó, e clicar em cima, ou clicar diretamente aqui em cima dele. Ué, mas qual dos dois você prefere? Clica aqui ou clica aqui? Então, eu prefiro clicar por aqui, que eu tenho mais visão daquilo que eu estou fazendo, né? Eu acho mais fácil do que diretamente na tela. Mas esse é o meu método, você pode fazer o que você quiser. Então seleciona o retângulo, vem aqui embaixo na aba de Attributes, na opção de Object. Nesse Object, ó, você tem largura desse retângulo, que você pode definir aqui clicando e arrastando ou digitando um valor, e a opção de altura. Na altura a gente vai colocar 300. Então eu quero um retangulinho, não quero um quadradinho perfeito não. Uma vez feito isso, essa opção que eu quero fazer aqui, ela vai ter duas partes, né? Como se fosse esse primeiro retângulo, e aqui embaixo ele vai ter tipo uma seta, que a gente pode fazer com um triângulo também. Ah, já sei, você vai dizer que também dá para fazer aqui por cima, não é isso? Também dá para fazer aqui por cima, então clique e segura. Você tem esse aqui, ó, que se chama... Aqui, ó, Inside. São números diferentes de bordas que você pode colocar. Então aqui você tem sides, ó, onde você pode definir ao invés de 6, 7, 8, quantos você quiser. Quanto mais você coloca, mais circular ele fica, e o valor mínimo que você pode pôr é 2, mas 2 não faz sentido, então nós precisamos de 3. Então com 3 a gente tem aí uma setinha bem bonitinha. Além disso, você tem Rounding. Nesse Rounding aqui, ó, você pode ativar o quanto de curvatura ele vai ter. E nesse Radius aqui, acho que 50 é muito, né? Acho que uns 25 já tá bom. Aproveitando esse papo, né? Aqui você ainda tem, ó, este Rectangle, então, que é o retângulo que a gente fez. Nele você também tem Rounding. Então aqui em Rounding eu só vou ativar e aí a gente fica com esse retangulinho um pouco mais redondinho, bonitinho. Acho que fica um pouco melhor assim. E agora sim, voltando para o Inside, que é o nosso triângulo, é hora de ajustar na tela, porque ele está na direção errada, né? Eu quero que ele aponte para baixo. Então deixa selecionado. Vem aqui com a ferramenta de rotação, ó, e você pode clicar em qualquer local aqui do lado de fora para rotacionar. Agora se liga só nesta dica. Quando você clica e arrasta, ó, se você segurar Shift, ele vai girando certinho de 10 em 10 graus. Eu não lembro se são 10 em 10 ou é 5 em 5. Não importa, mas ali, ó, é 5 em 5, eu acabei de ver ali embaixo, é isso mesmo. Então clica e arrasta segurando o Shift, ó, e deixa ele virado para baixo assim, ó. Chegou aqui, solta o clique e solta o Shift. Ai, professor, muito difícil. Vamos de novo, ó. Clique e arrasta, segura Shift até ele ficar para baixo. Chegou embaixo, solta o clique e solta o Shift. Além de você rotacionar, você pode vir aqui também, ó, com a ferramenta de movimentação e descer um pouquinho, ó. Então a gente desce aqui. E eu acho que tá meio grande demais, né? Então aqui na opção de Inside, ó, Radius. Nesse Radius, talvez uns 120, ó. Então 120 tá legal. E aí com a ferramenta de movimentação a gente coloca um pouquinho para cima, de forma que fique só aqui. Agora, eu tenho que admitir para você que essa coisa do cinema 4D pode parecer meio maluca logo de cara. Talvez você esteja pensando, poxa, professor, não estou entendendo nada, meu Deus, que loucura. Então o que você faz? Clica do lado direito em cima no card e assiste o tutorial de como começar no cinema 4D. Porque eu sei que o cinema 4D pode ser meio maluquinho, então vai aí, assiste primeiro, vai ser um pouco mais fácil de você
você me acompanhar aqui em tudo. E se você não quiser também, não tem problema, mas é uma dica muito legal, tá certo? Então pega a visão aí e assiste primeiro como começar, depois você vem e me acompanha aqui. Continuando no nosso maravilhoso cinema 4D, eu vou mesclar essas formas, ou seja, eu vou transformar isso aqui numa coisa só. Porque olhando aqui, a gente vê que tem um objeto aqui e tem outro, então eu quero que os dois sejam uma coisa só. Para isto, seleciona a ferramenta de seleção, redundante isso, né? Selecione a ferramenta de seleção, que maluquice. Clique e arrasta, para selecionar os dois objetos, ou você pode selecionar por aqui também, tanto faz. Clique e segura nesta ferramenta e coloca a opção de Spline Union. Quando você faz isso, os dois viram um único objeto. Legal, lindo e maravilhoso. Só que tá faltando mais um negocinho aqui. Ah, professor, já sei, tá faltando agora o coração ali no meio, não é isso? É isso mesmo, então vamos fazer o coração bem parecido com o que a gente já fez até agora. Se liga só, na parte superior, clique e segura neste botão, nós temos a opção de Circle. Esse Circle é a mesma coisa, deixa selecionado, vem no painel de Attributes, aba de Object, e aí a gente tem a opção de Radius, que é o tamanho do círculo. Eu vou colocar uns 50 só. Uma vez que eu fiz esse círculo, eu vou colocar ele um pouquinho pro lado. Então se você vir na aba de coordenadas, nós temos PX, onde você pode clicar e arrastar, e colocar mais para a esquerda ou para a direita. Eu vou colocar ele um pouquinho para a esquerda num valor exato de menos 40. Mas por que menos 40? Quem é que decidiu isso? Então, eu mesmo decidi porque você vai entender logo mais o que a gente precisa. Quando eu coloco menos 40, eu estou fazendo com que essa bolinha vá para o lado, mas ela não saia exatamente do meio aqui. Essa risca verde corresponde ao meio de tudo que a gente tem na tela, tá? É o meio aqui na vertical. Então, eu deixo com que ele vá um pouco para a esquerda, mas não passe dessa área. E agora é hora da gente duplicar. Para duplicar, muito simples. Continua com o círculo selecionado. Vem com a ferramenta aqui de movimentação, segura a tecla Ctrl e arrasta para a sua direita um pouco. Aqui na verdade não precisa ser um valor específico, sabe por quê? Porque a gente vai mudar o valor mais certinho. Então seleciona o círculo 1, que na verdade é esta bolinha que a gente acabou de fazer, e vem aqui embaixo no painel de Attributes, na aba de coordenadas. Não sei se você lembra, mas essa bolinha a gente colocou menos 40, lembra disso? Claro que eu lembro, professor, a gente acabou de fazer isso. Então beleza, só que este aqui nós vamos colocar o valor oposto. Então se esse é menos 40, esse vai ser 40. Então muda aqui esse PX para 40. Então eles estão exatamente espelhados, né? Esse está aqui desse meio para cá, o da esquerda, né? E esse aqui do meio para a direita. Uma vez que a gente fez isso, é hora de criar aqui a basezinha. Então é a mesma coisa, tá? Vai lá em cima, clica e segura nessa ferramenta, vai lá no N-Side, muda ali igual a gente fez, os sides para 3. Eu vou ativar a opção aqui de Rounding. Nesse Rounding, a gente pode colocar um valor, 50 é muito, né? Acho que talvez uns 10. Uns 10 tá legal, E aí, mesma coisa, ferramenta de rotação, gira ali, uns 90 graus. E aí a gente pode até diminuir também um pouquinho, Aqui no N-Side 1, vem aqui no painel de Attributes, Object, e eu tenho Radius. Esse Radius, eu acho que a gente pode colocar um valor aqui de 100, 100 tá bacana. E aí vai lá com a ferramenta de movimentação e move um pouquinho para baixo. Aqui a ideia, é você não passar essa parte arredondada desses cantinhos, Então deixa um pouquinho para dentro, tipo isso, Deixou? Deixei! Então agora é hora da gente juntar tudo isso, igual a gente fez com o retângulo no início e com o triângulo que tinha embaixo dele. Mesma coisa, vai com a ferramenta de seleção, seleciona as duas bolinhas e o triângulo embaixo, e aí na parte superior clique, segura nessa ferramenta e coloca Union, ou melhor, né? Spline Union. Eita, tanta função que a gente até confunde. Só tem um problema, o coração tá quase legal, né? Mas tá meio estranho aqui, não tá assim perfeito. Vamos deixar ele mais da hora. Então olha só, aqui do lado esquerdo você tem as opções de trabalhar com os pontos. Quando você faz isso, se você selecionar o N-Side 1, que é o nosso coração, você se aproxima, você vai ver que tem pontinhos. Alguns pontinhos aqui dos dois lados, tá vendo isso? Sim, eu tô vendo. Então, com a ferramenta de seleção e na opção de pontos, clique e arrasta, selecionando o da esquerda e o da direita e pressiona Delete. Então o que nós temos? Deletamos aqueles pontos porque eram pontos adicionais que não ajudavam o coração parecer um coração, não é? E agora seleciona esses dois, Então clique e arrasta, selecionando, né, palavra difícil de dizer, selecionando da esquerda e da direita, clica sobre qualquer um deles com o botão da direita e coloca a opção de Soft Interpolation. O que isso faz é fazer com que, de certa forma, esses pontinhos eles estejam mais propensos, nossa, essa palavra é muito bonita, propensos a fazer coisas mais curvadas. Você tem duas opções, essa aqui que é o Hard Interpolation e Soft Interpolation, que deixa um pouco mais suave. Feito isso, ainda com esses pontinhos selecionados, vem com a ferramenta aqui de movimentação e desce os dois um pouco, mais ou menos até aqui.
E agora com a ferramenta de escala, que é essa aqui que serve para aumentar ou diminuir, clique e arrasta por esta linha vermelha, ó. E aí você arredonda as bordinhas do coração até ficar do jeito que você acha que está mais interessante. Se você quiser também, ainda com a ferramenta de seleção, seleciona os 2 pontinhos embaixo, ó, e sobe um pouquinho. Talvez selecionando esses 2 aqui que a gente acabou de fazer, dê para subir um pouco mais, ó. Acho que aqui está mais interessante. Uma vez que a gente já fez o coração, vamos posicionar ele aqui um pouquinho mais no meio? Não quero posicionar nada. Não fala isso, pelo amor de Deus. Não me abandona. Vem comigo. Fica aqui nessa opção, ó. Porque essa opção é ótima, né? Essa opção trabalha no objeto inteiro. Essa opção aqui de pontos serve para manipular as formas em geral. Então você pode pegar qualquer ponto e distorcer. Mas com este cubo, você consegue manipular a forma inteira. Então seleciona o coração, ó. Solta um pouquinho mais para frente. Uma vez feito isso, eu vou voltar para aquela tela que a gente já viu, né? Que é a tela de perspectiva, que eu já expliquei isso e com certeza você já assistiu o tutorial de como começar no cinema 4D, então você já sabe voltar nessas telas e a gente continua a partir daqui. Eu vou criar uma extrusão. Nossa, uma extrusão? Mas o que seria isso? Uma extrusão nada mais é do que uma profundidade nos elementos, porque se você olhar aqui, ó, esses elementos existem, né? Você tem aqui essa partezinha que é o retângulo com a seta e o coração. Deixa eu só descer um pouquinho mais o coração. O problema é que eles não têm profundidade, eles não têm espessura. Então a parte de extrusão serve exatamente para isto. Na parte superior, ó, você tem esse botão. Clica nele. Quando você clica nele, você cria uma opção aqui que não faz nada. Ué, mas se ela não faz nada, para que serve isso, professor? Ela serve para a gente fazer alguma coisa com ela. Então o que você faz? Ó, pega esses 2 elementos, esse N-side 1 e o N-side sem nada, e joga em cima do extrude, ó. Clique e arrasta, depois o outro também. Esses 2 carinhas aqui, eles estão com nomes horríveis, né? Então se você selecionar o N-side 1, ele é o coração. Ué, professor, mas como é que você sabe que ele é o coração quando você faz isso? É porque aqui, ó, você percebe que fica esse quadradinho laranja em volta. Então quando você seleciona o N-side, fica isso aqui, quer dizer que o N-side 1 é o coração. E aí você pode clicar 2 vezes aqui em cima, ó, do nome N-side, e eu vou colocar o nome de coração, para ficar mais fácil. E o N-side 1... ou melhor, desculpa, só o N-side, né? Eu vou dar o nome de retângulo. Então nós temos os 2 aqui, o coração e retângulo. Pronto, fica mais fácil de saber que nós temos os 2. Agora seleciona o Extrude, vem aqui embaixo na aba de Attributes, na aba de Object, e nós temos a opção aqui embaixo de Hierarchical. Não, mas o que é o Hierarchical? Hierarchical nada mais é do que uma função para fazer, no caso, né, esses 2 elementos que tem dentro do Extrude terem profundidade. Porque do jeito que está aqui, o único que tem é o elemento mais abaixo. Ué, mas qual seria o elemento mais abaixo? O coração. Então o coração está logo na sequência do extrude. Eu quero que o coração e o retângulo tenham espessura. Então ativa a opção de Hierarchical. E aí, ó, nessa opção de Offset, acho que está muito grosso, né? Acho que 100 foi muito. Talvez um 50, ó. Tem espessura, mas não tem tanta espessura assim. Aí eu sei que você vai dizer, ué, professor, mas você falou, cara, que os 2 iam ter espessura, mas não tô vendo o coração aqui, ó. É porque o coração ele está exatamente dentro da parte do retângulo. Então seleciona o coração aqui, ó. E aí você vem com a ferramenta de movimentação lá em cima e nessa seta azul, ó, puxa um pouquinho para frente. O que acontece aqui é que eu queria que essas bordas fossem um pouquinho mais arredondadas. Então, para isso, deixa o Extrude selecionado. Vai lá embaixo aqui em Attributes e na aba de Caps. É óbvio, não tinha como você saber porque eu não falei isso antes, não é? Mas vamos nessa. Em Caps, ó, eu tenho a opção de Size. Size é a espessura das bordinhas. Então, se eu coloco o Size 0, fica aquela quina bem marcada. E se você coloca um pouquinho de Size, ó, ele deixa um pouquinho arredondado. Acho que um Size aqui de 10 já está ótimo, ó. Então, nós temos as 2 partes arredondadas aqui, tanto do retângulo quanto do coração. E já tá lindo e maravilhoso. A partir de agora, a gente começa a parte de animar essas paradas. E para animar isso aqui, uma coisa que eu gostaria de indicar para você antes é o seguinte. Tem um outro tutorial que eu já fiz de como você pode animar no cinema 4D. E eu sei que a gente não animou nesse aqui ainda, mas esse outro é muito legal. Porque a gente vê um tipo de animação muito da hora, diferente da animação que a gente vai fazer aqui neste negocinho de like com coração, tá? Então se você quiser, deixa aí salvo para você assistir depois. Eu acho que vai ser legal, assim, eu acho, né? Não custa nada. Continuando, aqui eu vou animar esses elementos. Só que para animá-los, geralmente eu não gosto de animar diretamente por esses objetos aqui. Ué, professor, mas por que você não gosta disso? Me explica. Então, eu não gosto, porque na verdade quando você anima direto pelos elementos, parece que você não tem muito controle sobre o que está acontecendo. Então eu prefiro criar um outro objeto e por ele eu consigo animar. Mas que objeto seria esse? Esse objeto é um objeto nulo. Então para isso, ó, clica neste botãozinho aqui em cima.
Quando eu faço isso, se você olhar na tela aqui, pelas 4 telas, você percebe que o objeto nulo, ele não é nada. Então, se você quiser enxergar o objeto nulo, só para ficar mais fácil, deixa selecionado, vem aqui embaixo, ó, nessa aba de Object, e aí você tem Shape. Em Shape, você pode colocar a opção de círculo, por exemplo. Então, esse círculo, você pode aumentar esse Radius, e a gente sabe que essa bolinha, vou colocar um Radius aqui de uns 150, ó. A gente sabe que essa bolinha corresponde ao nosso nulo. Tem outros elementos também, além de círculo, você tem a opção de Sphere, ó. Então dá para você saber que essa esfera que a gente tem aqui na tela, ó, corresponde ao nosso nulo. Ué, professor, mas esse nulo aqui, quando a gente renderizar isso aqui, ele aparece? Não, o nulo não é renderizável, tá? Ele só é um auxiliar para as coisas que você vai fazer. Além disso, nessa tela de frente aqui, ainda com o nulo selecionado e a ferramenta de movimentação, eu vou arrastar aqui, ó, pela seta verde para que o ponto ali do nulo fique na base do que a gente tem ali dessa setinha, tá? O nulo estava no meio, ó. Eu estou descendo e colocando na base aqui. Uma vez que a gente fez isso, é hora de associar os elementos. Então arrasto o extrude para dentro do nulo. E agora quando eu movo o nulo, ó, você percebe que se eu fizer qualquer movimentação aqui, ó, de aumentar ou diminuir, ou de posicionar, ó, ou de rotacionar, é o nulo que controla essas paradas todas. Então o nulo é o cara que a gente vai usar para fazer essas animações. Professor, então o nulo é esse aí que você falou que te ajuda a fazer as animações? Exatamente isso, você entendeu tudo. Então vamos nessa. Aqui embaixo nós temos a timeline. Por padrão, a minha está com 3 segundos, mas eu vou mudar isso aqui para 2. Então no lugar de 3S, coloca 2 e dá Enter. Se a sua timeline não estiver aqui aparecendo segundos, pode ser que ela esteja aparecendo frames, que na verdade são quantidades de quadros. Eu não vou explicar isso nesse tutorial porque não é exatamente isso que eu quero e eu acho que vai ficar confuso demais. Mas se não estiver segundos aqui, o que você faz? Coloca o equivalente a 48. Pode ser que em vez de 2S, você tenha que colocar 48F, mas não tem problema, é basicamente a mesma coisa. Hora de animar essa parada. Então aqui nós temos a agulha na timeline, onde você pode clicar e arrastar. Eu vou arrastar e colocar aqui no tempo 0, e do jeito que tá, seleciona o nulo, vem aqui embaixo na aba de Attributes e vai em coordenadas. Em coordenadas você pode animar isso. Então aqui nós temos a propriedade de PY, que é a posição, ó. Se você clicar e arrastar, você pode subir ou descer todos os elementos que a gente tem. Então, do jeito que está aqui, no tempo 0, eu vou criar um keyframe de PY. É só clicar nessa bolinha aqui do lado. Uma vez feito isso, eu vou arrastar aqui até o tempo... Pode ser até o tempo 24 aqui, ó. E aí eu vou clicar de novo nessa bolinha. Então eu estou memorizando a posição desse objeto nulo, que é nesse lugar que ele está, no tempo 0 e no tempo 24. Só que agora eu vou no tempo 12. Ó. E no tempo 12 eu vou usar a ferramenta de movimentação e subir um pouquinho aqui de leve esse objeto, tá? Então ele estava ali embaixo, ó, sobe um pouquinho. E aí quando eu faço isso, deixa selecionado o nulo, vai em Attributes e clica aqui na bolinha de PY. Então nós temos isso, ó, do tempo 0, 0 está embaixo, no tempo 12 subiu, no tempo 24 desceu. Esta animação que nós temos que está meio porcaria, né? Vamos melhorar isso indo para o gráfico de velocidade. Então para isso, lá em cima você vai em Window, depois você vai em Timeline F-Curve e nós temos isso aqui, ó. É um painel específico onde você pode mudar a curva de velocidade das coisas. E aqui do lado nós temos o nulo. Quando você seleciona o nulo, ó, aqui do lado você tem um mais. Quando você abre o mais, mostra a propriedade que está animada. Ô professor, mas propriedade que está animada, do que você está falando? A propriedade que a gente animou, que era a posição em Y, certo? Posição em Y controla se o objeto sobe ou desce. E aí você pode selecionar aqui posição em Y. Do lado direito, se você pressionar H, você ajusta a sua curva aqui no meio da tela e segurando Alt e usando o botão da direita, para cima e para baixo você aumenta ou diminui na vertical e para a esquerda e para a direita você aumenta ou diminui na horizontal. Então eu vou deixar um tamanhozinho razoável aqui, ó. E aí eu vou selecionar todos os quadradinhos que a gente tem. E aí você pode fazer o seguinte, ó. Segura a tecla Ctrl e move, ó, qualquer um deles para deixar mais estreito, ó. Então pode ser esse triangulinho aqui da esquerda, ó. Segura Ctrl e move um pouquinho para cá. Eu vou pegar aqui só esse quadradinho da esquerda também, ó, e vou mover o triangulinho um pouquinho para cima. E esse aqui, ó, a parte de cima, né, do meinho, pega o triangulinho, na verdade eu tô falando tudo errado, né? Seleciona ele, quando você seleciona tem esses triangulinhos no canto e esse da esquerda, ó, você move um pouquinho. O que é a ideia? Ele vai subir, só que ele vai subir bem rápido, passar um pouco da altura e ele desce e depois ele para devagarzinho. Então a animação é essa, ó. Tá vendo? É como se fosse um tranquinho, olha, tuf! Olha lá, subiu e depois desceu e parou. Uma vez que a gente animou,
essa parte de posição, vamos animar a escala. Na verdade, isso é opcional, mas quando eu gosto, né, na verdade assim, quando eu animo os elementos, eu gosto de fazer animações deles como uma molinha, né, esticando e amassando. Eu acho que dá uma sensação meio cartunesca, meio estilizada. E eu acho que fica bom, então eu vou manter esta ideia. Então para isso, ó, seleciona o nulo que a gente tem, vai em Attributes e aba de coordenadas. Coordenadas são as opções mais básicas que você pode controlar, como posição, rotação e a escala. O que é a escala? A escala é o tamanho, se aumenta ou se diminui. Então aí, deixa a sua agulha, ó, pode ser agulha aqui no tempo 0. No tempo 0, eu vou mudar as propriedades. Então aqui nesse SX, que é a escala em X, eu vou colocar o valor de 2. No SY, eu vou colocar aqui o valor de 0 e no valor de SZ eu vou colocar 2. E aí eu crio, né, uns keyframes clicando aqui nas 3 bolinhas. Ó. Então qual que é a ideia? No tempo 0 ele vai estar totalmente amassado. Aí eu vou vir agora para o tempo 12, que é o tempo onde ele já subiu, e nesse tempo ó, eu vou colocar todos esses valores, no SX né, eu vou colocar 0,8, depois no SY eu vou colocar 1.2 e no SZ 0,8. E aí a gente cria keyframes nas bolinhas. Então qual que é a ideia? Ó? Tava totalmente amassado, aí ele dá uma leve esticada. E no tempo 24 eu vou mudar os valores tudo para 1. Ó. E cria keyframes clicando nas bolinhas, olha só. Então ele amassou, ó. Esticou, subiu e desceu. Então são animações que estão juntas. Professor, mas por que você não animou tudo de uma vez, já posição com escala? É porque, na verdade, quando a gente anima muita coisa de uma vez, fica meio confuso, né? Então eu prefiro animar separadamente, depois eu tenho um pouco mais de controle. Eu prefiro, tem gente que não faz isso, mas eu prefiro, então eu vou seguir nessa linha, porque eu sou eu, os outros é os outros e nós segue a nossa vida assim mesmo. Feito isso, ó, na parte de cima, eu vou vir aqui em Window, de novo Timeline F-Curve. Ah não, professor, o gráfico de velocidade de novo. Sim, mas dessa vez não vamos mexer em posição, vamos mexer em escala. Então vamos começar por partes. Eu vou selecionar aqui a escala Y e do lado direito a gente pressiona H. Então eu visualizo aqui essa curva. O que eu vou fazer? Ó? Eu vou selecionar aqui este primeiro quadradinho e mover o triangulinho aqui para cima. Ó. O máximo que der aqui, criando uma curvinha bem orgânica, né? Sem ficar uma coisa muito marcada assim, ó. Uma curvinha bem aberta, ó, chegando nesse aqui. E esse último quadradinho, ó, segura o Ctrl e move o triangulinho um pouquinho mais para cá. Lindo e maravilhoso. Agora eu vou fazer a mesma coisa no escala X e escala Z. E para ficar mais fácil, você pode mexer nos dois de uma vez. Ou então seleciona a escala X, segura o Ctrl, seleciona a escala Z. E agora é hora de manipular fazendo a mesma coisa que a gente fez. Ó. Clique e arrasta aqui, ó, selecionando este quadradinho da esquerda e move o triangulinho aqui para baixo, criando essa curva bem acentuada. E mesma coisa aqui, ó, seleciona esse da direita, segura o Ctrl e puxa um pouquinho para a esquerda. Então nós temos isso agora, ó. Tá vendo? Fica bem mais suave. Ele sobe de um jeito... É como se você sentisse o peso, né? Aquele molejo. Ele sobe como se ele tivesse vida. Eu adoro animações assim e dá pra fazer muitas outras coisas. Animar a rotação e cada vez mais e mais coisas. Mas eu acho que esse tutorial ele já foi pra um nível assim que já tá ficando meio complexo. Então eu vou terminar... Não aqui, calma. Falta só mais um negocinho. Vem aqui, ó. E arrasta a sua agulha para o tempo final, que é o tempo 2 segundos. Por quê? Porque a gente definiu 2 segundos para a duração total. Seleciona o nulo, vai lá em Attributes e Coordenadas. E nesse tempo 2 segundos, eu vou mudar aqui ó, o valor de PY para que ele suba. Então você clica aqui e arrasta, ó, e até esse objetinho subir. Mas eu não poderia usar a ferramenta de movimentação, é bem mais fácil. Também pode, ó. E aí você vem na seta verde ó, e sobe ele todo até ele sair da tela. Não se esqueça, clica na bolinha para criar um keyframe. Então nós temos isso, ó. Ele foi, subiu, desceu e depois ele vai simplesmente sair da tela. Aqui eu vou no gráfico de velocidade, igual a gente viu antes. Não se esqueça, Window, aí depois você vai na opção Timeline F-Curve. O atalho é Shift Alt F3. O atalhozinho bom. Aí você seleciona aqui, ó, a propriedade de Position Y, do lado direito pressiona H, senão a gente não enxerga, né, o gráfico. Seleciona aqui, ó, esse último quadradinho e move o triangulinho para ele ficar assim, ó. Então qual que é a ideia? Ele vai pegar velocidade ó, e vai acelerar no final. Ó. Vai sair com um pouco mais de velocidade. Por último, vamos fazer a mesma coisa na escala. Então deixa de agulha, né? Falando tudo errado, volta. Deixa a sua agulha no tempo final. Aí você vai, ó, seleciona o nulo, vem na propriedade de coordenadas e aqui no final, eu só vou subir um pouquinho aqui para conseguir enxergar, a gente vai amassar um pouco. Então muda os valores aqui de SX para 0,8, o SY 1,2 e o SZ 0,8 também. Clica nas bolinhas para criar keyframes. Eu vou descer de novo só para a gente ficar aqui. E no gráfico de velocidade, mesma coisa. Seleciona as escalas, ó. Você vai ter todos esses elementos, seleciona esses quadradinhos no final e move esses triangulinhos, segurando o Ctrl, ó,
para chegar bem aqui no final. Então qual que é a ideia? Ó? Ele vai subindo no final e também vai amassando de leve. Ó. Aí dá sempre aquela sensação de massa, né? De peso. Ó. Apareceu, tem aquele molejinho e depois ele simplesmente vai embora graciosamente. Agora, aproveitando esse tutorial que se encerrou neste exato momento, tem um outro que eu já fiz de animação, mas não é uma animação dessas mais manuais, que você vai lá e mexe nas propriedades, gráfico de velocidade, ai que loucura! Não, é mais simples. É como que você pode animar elementos a partir de fields, que são campos de força que você consegue fazer animação dentro do Cinema 4D. Ai professor, como é que faz isso? Eu quero muito! Que é o que você faz? Clica do lado direito no card e assiste esse tutorial porque eu acho que ele vai agregar muito conhecimento aí no seu cérebro. Não deixa os conhecimentos sobre o Cinema 4D passarem bem na frente dos seus olhos e você não fazer nada, porque agora é a hora. Você sabe a descrição do vídeo, não sabe? Eu espero que você saiba, porque lá na descrição do vídeo aí embaixo tem o link do meu curso online para você que quer dominar o Cinema 4D, esse software incrível. Nesse curso eu começo te ensinando os assuntos estruturais do Cinema 4D, como interface, navegação, manipulação de objetos, painéis e tudo o que é essencial. Logo depois, vamos para modelagem, que é a criação de objetos. Nessa parte, você vai aprender como criar objetos a partir de elementos primitivos e também a partir de modelagem orgânica, sem falar ainda de deformadores e fields para alterar os objetos. Na sequência, vamos para iluminação, materiais e texturas, uma área essencial para deixar a sua imagem 3D incrível. É com a iluminação que você valoriza o resultado final. Você também vai conhecer mais sobre o MoGraph, uma ferramenta para usar no processo das animações, e durante o curso ainda vamos fazer esse projeto do começo até o fim, passando por todas as etapas do processo: modelagem, animação, iluminação e renderização. Você já sabe um pouco do Cinema 4D, mas você quer se aperfeiçoar ainda mais? Esse curso foi feito pensando em você. Você não sabe nada do Cinema 4D, mas você quer começar os seus projetos? Esse curso também foi feito pensando em você. Agora você tem que tomar uma decisão e clicar no link na descrição. Eu adoro dizer isso porque sempre rima, né? Descrição, decisão. Você entendeu o que eu quis dizer. Tá pensando em ir embora, não é? Não, pelo amor de Deus. Bom, pelo menos assim, não vai embora antes de você clicar aqui do lado em um desses dois vídeos. Pelo menos um deles, por favor. Agora sim, eu vou embora. Até o próximo vídeo. Valeu!